Rapaziada, agora foi a vez do Elias Júnior comentar sobre o assunto do momento no Flamengo, o assunto Pedro. E ele não poupou críticas ao jogador que ainda é do Flamengo. Se liga. Toda aí, como é que você tá vendo esse momento aí da relação Felipe Luiz, Pedro e Flamengo? Olha, Fernando, Glenda, pessoal aí todo do Brasil, eu tenho uma opinião, já não é de hoje, muito concreta a respeito da relação que os profissionais têm que ter no mundo profissional. A relação que o treinador tem que ter com os seus jogadores, a relação que o diretor executivo de futebol tem que ter com a sua comissão técnica e com os seus jogadores, a relação que o presidente do clube tem que ter de cobrança, não só no que diz respeito ao diretor executivo, como também à comissão técnica e aos próprios jogadores. Na minha opinião, eu que vivo tão de perto aí o futebol europeu, que acompanho muito de perto esses treinadores, que vivo tentando descobrir quais são os detalhes da gestão de cada um deles para que eles deem então certo, não tenho outra alternativa para dizer o seguinte: eu não quero saber de paternalismo, eu não quero saber de dar conselho, eu não quero saber de tentar fazer do Pedro um irmão melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor. O Pedro é um dos profissionais mais bem pagos desse país, ele tem obrigação de entregar. Eu sempre disse isso aqui e vou repetir agora com mais veemência e com mais diretriz. Hoje, o jogador ele é acompanhado até quando está dormindo. Você tem um anel parecido com esse meu aqui, que mede a hora que o jogador dormiu, quantas horas ele teve de sono, que horas ele despertou. E aí você tem todos os GPS que marcam quanto ele treinou, quanto ele correu no treino, qual foi a velocidade média dele no treino, qual foi a quantidade de quilômetros que ele percorreu na partida. Então não tem mais enganação. E eu não acho que a gente tenha que perder tempo mais com enganação. Eu não quero saber mais se o cara fez isso ou fez aquilo. Eu vou lá no número, ponho ele sentado na minha frente na cadeira com vídeo do jogo dele, com os erros que ele cometeu no jogo e com o GPS do lado aqui, com todo o monitoramento dele na partida. Eu falo, parceiro, você ganha R$1.400.000 todos os meses. Você quer profissionalismo no dia do pagamento. Você quer receber voo fretado, porque afinal de contas você vai ter que jogar no Nordeste, é muito longe você sair do Rio para jogar em Fortaleza com voo de carreira. Então você quer voo fretado, nós te damos voo fretado, nós te damos qualidade no transporte, te damos o melhor ônibus possível, te damos hospedagem de hotéis 5 estrelas em quartos individuais. E aí você quer que eu fique te paparicando quando você é preguiçoso, quando você desdenha durante as participações, e essa informação que eu tenho, o Pedro em alguns momentos desdenhou inclusive não só o Felipe Luiz como os próprios companheiros. Não é de hoje que o Pedro não entrega aquilo que deveria entregar, essas são informações recorrentes. O Pedro já teve problema com o Rogério Ceni e na época eu não tinha entendimento de que era o Pedro o culpado. Eu achava que o Rogério Ceni talvez não tivesse entendido exatamente qual era a ideia dele transformar-se de jogador, onde ele era o grande protagonista, para treinador. Então comecei a achar que, olha, talvez o Rogério não saiba exatamente qual é a função de treinador naquela oportunidade, quando ele já questionava que o Pedro treinava menos, que o Pedro tinha menos entrega, e isso era uma coisa que ele não deixava pública, mas a gente sabia que acontecia. E olha que o Rogério foi campeão comandando a equipe do Flamengo com o Pedro. Então, não é de hoje. Na minha nada modesta opinião, eu diria o seguinte: chega de ficar passando a mão na cabeça de jogador. Quanto mais profissionais cada um de nós formos, quanto mais diretos formos nas cobranças, melhor resultado teremos. Veja que o time mais importante do mundo hoje é um time coletivo, é um time do PSG que não tem mais Mbappé. Aliás, o PSG de hoje é um PSG melhor sem Mbappé, é um PSG melhor sem Neymar. Essa é a realidade. O futebol coletivo do Dembélé, o futebol coletivo do Vitinha, o futebol coletivo do Désiré Doué, ele é muito mais importante em termos de resultado do que o futebol individual dessas estrelas que não deram ao Paris Saint-Germain os títulos que o Paris Saint-Germain já conquistou e tem a possibilidade
possibilidade de conquistar hoje ainda muito maior. Então, qual é o resumo dessa história toda? Resumo é o seguinte: 1. Futebol é coletivo. 2. O erro é o grande vilão do futebol. 3. Se não tiver entrega, não tiver ocupação de espaços, não vai ganhar de ninguém. 4. Jogador tem que ser cobrado. 5. Filipe Luís, na minha opinião, cresce muito a partir do momento em que ele tem a capacidade de vir a público e dizer exatamente tudo aquilo que está acontecendo com o Pedro dentro do Flamengo. Tem muita gente, e eu respeito as opiniões contrárias, são muitas as opiniões contrárias, eu respeito todas elas, mas eu tenho a minha. Tem muita gente dizendo, o Filipe Luís jogou o Pedro aos leões, não tem cabimento o que o Filipe Luís está fazendo com o Pedro. Eu respeito essas opiniões, mas eu sou totalmente contrário a elas. Eu tô com o saco cheio, para ser bem claro, de ficar passando a mão na cabeça de jogador, para ficar paparicando o jogador que é bem pago, que está entre os mais bem pagos do país, que é super privilegiado e que não entrega diretamente proporcional ao seu custo. O que aconteceu agora entre Filipe Luís e Pedro vai mudar o futebol profissional de patamar. E o Filipe, que na minha opinião errou aqui quando foi jogar com o Bayern de Munique e não conseguiu mostrar para os seus jogadores que o Flamengo poderia ter uma chance contra o Bayern, que ele estava encontrando alternativas para ganhar do Bayern, porque o Flamengo poderia ganhar do Bayern, mesmo não tendo a mesma capacidade financeira do Bayern e mesmo não tendo a mesma qualidade de jogadores do Bayern, mas o Flamengo é gigante e poderia ter enfrentado de maneira melhor o Bayern. E aí, na minha opinião, o Filipe, pela imaturidade, perdeu, errou, agora ele evolui, agora ele cresce no meu conceito, ele está num patamar cada vez maior para realmente poder se transformar num dos grandes treinadores do futebol brasileiro. E o caminho, podem apostar, não tem outro caminho que não seja esse: cobrança, explicação direta. Entrevista coletiva não é feita para você ficar desviando o jornalista, porque quando você desvia o jornalista, você está desviando o torcedor, porque todos aqueles jornalistas que participam da entrevista coletiva do Filipe Luís, eles representam milhões e milhões de torcedores do Flamengo, que querem saber o que é que está acontecendo. Tá aí, rapaziada, a opinião, o comentário de Elias Júnior. Cara, ele é antideclarado, né? Ele é antideclarado. Ele critica muito o Filipe Luís, critica muito o Flamengo, né? Às vezes vai contra coisas que é evidente, né? Que é a favor do Flamengo, aí ele vai contra. Mas a gente precisa comentar a opinião, não a pessoa, né? E a opinião dele, cara, pra mim foi acertada, né? O Filipe Luís, ele, né? Um vídeo anterior a esse aqui, eu trazendo a reação do Neto, né? O Neto fazendo uma forte crítica ao Filipe Luís, né? Que o Filipe Luís foi errado de expor isso ao público. E cara, o Filipe Luís, antes da entrevista, ele que estava sendo exposto, né? Ele que estava sendo exposto, né? Por não ter colocado o Pedro, né? Nem no banco, não relacionado o Pedro para o jogo contra o São Paulo, né? E aí o Elias Júnior e outros jornalistas, né? Falaram aí que até os companheiros, os jogadores, né? Companheiros de Pedro reclamaram, foram ao Filipe e à direção reclamar do Pedro. E aí o Neto fala o quê? Ele vai ficar mal com os jogadores. Pelo contrário, cara. Se os jogadores reclamaram do Pedro, ele vai ganhar o grupo. E o Elias Júnior disse exatamente isso, cara. Ele disse exatamente isso. O Filipe Luís, concordo com ele, cresce como técnico, né? Após essa entrevista, cresce muito. E eu vou além. Ele vai ter o respeito e o respaldo ainda mais dos outros atletas, dos outros jogadores e da diretoria, que com certeza tá fechada com o Filipe Luís. Ele não ia falar algo, né, que a diretoria não aprovasse. Vale ressaltar o episódio Gabigol, né? Ele não expôs tanto assim, né, no episódio Gabigol como expôs agora no episódio Pedro, né? O Gabigol, ele falou sim, mas falou de uma forma mais contida, né? Dessa vez, não. Ele expôs verdades, né? E tem provas, cara. Tem provas, né? O Mauro César, outra reação que eu trouxe aqui também, o Mauro César disse, cara, como que vai argumentar, contra-argumentar com provas? Ele tem lá o GPS, tem tudo anotadinho lá do Pedro, né? E também tem os companheiros do Pedro como provas também. Então, assim, quem critica o Filipe Luís tem todo o direito de fazer a crítica, né? Mas nessa daí a gente já sabe
quem realmente está errado. E tem o histórico do Pedro também, né? Tem o histórico do Pedro com o Rogério Ceni, com o auxiliar, ou, enfim, um integrante lá da comissão técnica do Sampaoli, né? O Dorival Júnior também falou algo assim, né, do Pedro. O Davi Luiz também mencionou o Pedro. Enfim, então assim, também tem o Rafinha, né? O Rafinha, ex-jogador do Flamengo, também falou, né? Então, enfim, cara, tá mais do que comprovado. É logicamente que a gente precisa ouvir o Pedro, né? Mas tá mais que comprovado quem está errado nessa história. E, enfim, eu quero saber de você. Será que com esse clima todo, Pedro ainda tem clima para jogar no Flamengo? Deixa aqui o seu comentário, deixa aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!